Bem, sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Fernandes, professor da disciplina de eletromagnetismo ou engenharia eletromagnética, e nós vamos ver como fazer algumas simulações de antenas. Então, primeiro passo, nós vamos usar o ANSYS Designer, uma versão mais antiga do ANSYS. Tem as versões mais novas, pode ser baixada a versão de estudante. Ok? Então, primeiramente vamos começar o nosso projeto. Você vai ver Insert M Designer. Vamos escolher o nosso material. O nosso material vai ser FR4 com 0,06 inch ou 1,55 milímetros, certo? Com meia onça de espessura do cobre. Não é obrigatório, mas eu sempre gosto de organizar o meu grid, sabe? O tamanho dos meus quadrados. Eu coloco em 1 milímetro, fica o mais detalhado possível. Posso mudar o nome do meu projeto, posso colocar, se for uma antena retangular, quadrada, posso botar lá como quadrada. E nós vamos trabalhar com antena PET. Ok, antena de microfibra. Aqui eu posso colocar como antena 1, por exemplo. Posso direcionar meu nome. Aqui nós vamos ver em Layers. Nós vamos ver os nossos layers, como é que eles estão. Eu tenho um plano de massa com espessura 0 para facilitar até os cálculos na simulação. Está aqui o epóxi, posso colocar 60.001,55 mm, ele aceita. E aqui está o meu ground, tem o meu ground e tem o meu trace, que é a parte de cima, com meia onça. Pronto. Então posso desenhar agora a minha estrutura, mas primeiro eu preciso fazer a estimativa. Posso usar a calculadora, essa calculadora, para determinar que tipo de estrutura eu vou trabalhar com antena, por exemplo, qual vai ser o tamanho da minha antena. Essa aqui é a antena com portas laterais, mas com os cantos truncados, né? Posso trabalhar com ela retangular, basta colocar a minha frequência, vou trabalhar com 2,44 GHz, ele me dá a minha antena, certo? Aproximadamente 28,73. Esse delta é minha espessura, o tamanho da minha antena que vai ficar para fora. Posso utilizar 29,32. Também podemos trabalhar com uma antena retangular com alimentação via cabo de transmissão, certo? Ou posso trabalhar com ela quadrada. Ok, basta eu colocar a minha frequência 3.44, meu VSWR que eu quero é 1, minha impedância em 50 ohms. Ele vai calcular. Entrando no vertical, eu posso colocar ele aqui com, se eu quiser quadrado fica melhor, ele já me dá 29,3. E aqui está a distância, certo? Entre o WL, nesse 29,3, da minha entrada, onde eu vou colocar a minha entrada do meu cabo coaxial. Se eu for trabalhar com linha de transmissão, posso fazer um casamento de impedância, as minhas linhas de transmissão. Assim que eu coloco a espessura da minha linha, ele vai me dando a minha impedância. Eu preciso de 50 ohms, vou botar 2,98 milímetros, ele vai me dar aproximadamente isso, 2,96, 49,5, 2,99, 2,95, 62, 2,93 e assim vai, até eu conseguir o melhor resultado. 2,90, 50 passou, 2,91, tenho 50,04. Então eu posso ter minha primeira visão de linha em 2,91 para casar em 50 ohms, e depois eu preciso fazer o casamento de impedâncias. Podemos ver por aqui, podemos ver também pelo AMTalk. Existem vários sites para que você possa fazer isso, calcular a linha de transmissão ou o elemento PEF. Está aqui, então aqui eu vou entrar com a permissividade do meu material,
4.4 fibra de vidro, com a espessura do meu material e a frequência que a minha antena vai trabalhar. Aqui eu vou trabalhar com 50 ohms e aqui eu tenho um comprimento elétrico. Veja, eu posso fazer um casamento que nós chamamos de 1/4 de comprimento de onda, de lambda sobre 4. No comprimento elétrico eu tenho em graus um círculo de 360 graus. Eu vou trabalhar com 1/4 de comprimento, ou seja, 1/4 desse tamanho de 360 ou 90 graus. E vou pedir para ele me dar uma aproximação dos tamanhos. Assim eu vou ter um comprimento L, comprimento de 16,84 e uma largura de 2,96. Nós vimos lá pelo nosso estimador que essa largura aqui é de aproximadamente 2,91. Temos uma aproximação. Existe um erro de cálculo, vai depender de como está sendo calculado, que aproximador está sendo utilizado ou por esse navegador, ou pelo MTalk, ou pelo estimador lá do design. Você pode tentar os dois e ver. Para o meu elemento da minha antena, o elemento irradiante perto da minha antena, ele vai me dar o comprimento e a largura. Basta que eu entre com a minha constante dielétrica, a minha espessura, que eu determine a frequência de trabalho. 2,44 GHz, e ele vai me dar o tamanho e o comprimento, certo? Comprimento e largura. Então, se eu for trabalhar com uma antena retangular, ela teria uma estimativa de primeiro momento para ela seria 28,96 de largura e de comprimento, certo? L, e de largura 37,41. Nós vamos usar esses dados para construir nossa estrutura. Mas veja que essa antena aqui no meio, ela me dá uma impedância de 243 ohms. Aqui ela me dá uma impedância de 243. Então eu preciso fazer com que essa antena, com essa impedância de 243, ela case com a impedância do meu alimentador, da minha fonte, que é 50 ohms. Então eu preciso fazer 243 casar com 50. Por isso que eu vou usar um transformador de 1/4 de comprimento de onda. Então eu vou ter uma outra linha, que não será mais essa, mas com um casamento não de 50 ohms, mas de 243. Veja que não vai ser alterado quase nada o meu comprimento, apenas a minha largura da minha linha. Se eu colocar 243, ele vai calcular que ela vai ficar com 0,01 milímetro. Isso é muito complicado de construir. Então nós começamos com valores bem maiores, 10 vezes maiores, muito maiores do que esse, 30, 50 vezes maiores do que esse. Para 50 ohms primeiro, eu teria aqui 2,96 por 16,8, e no meu estimador eu teria um outro valor, 2,91, okay? Com um casamento de 50 ohms. Fechando o meu estimador, eu posso construir. Aqui eu tenho meus objetos que eu posso utilizar para construir. Vou fazer uma antena primeiramente retangular quadrada, ela tem essa aparência cheia. Eu posso modificar, eu gosto de utilizar com este modelo sem visualização interna. Primeiro eu vou centralizar a minha estrutura. Aqui os dados da minha estrutura. Se eu retirar esse ponto de descrição, eu posso aqui colocar o tamanho que eu quiser. Lá eu vi que minha antena, utilizando o site, ela me deu 28,96 de L por 37,41. Então, eu vou fazer primeiramente. Eu tenho 37,41. Eu vou apagar esse valor. 37,41. E aqui 28,96. Eu vou apagar esse valor. 28,96. E tenho a minha estrutura. Faço um Ctrl D, ou simplesmente eu posso clicar na lupa, ela me retorna, certo? E aqui eu volto para a minha estrutura. Retiro, vou para a seta. E para minha linha de transmissão, posso fazer a mesma coisa, eu posso usar já essa estrutura. Eu faço um Ctrl C, Ctrl V, muito simples. E aqui eu coloco a minha espessura. O meu comprimento nós vamos tentar em 2,96 que nós temos lá, e aproximadamente 16,84. Tenho o meu casamento
em 50 ohms. Mas veja, eu posso agir de algumas formas aqui. Vocês vão ver no livro de Balanes, em teoria da antena, que eu posso fazer. Aqui eu sei que é 243, então eu posso fazer aberturas que elas vão até a entrada da minha antena até chegar a 50 ohms aqui dentro. Lá no capítulo 14 ele mostra como você calcular, aproximar tanto a largura quanto a entrada, até encontrar os 50 ohms. Ou simplesmente podemos fazer um transformador de um quarto da onda, que é o casamento de 50 mais, aqui está o casamento de 50, onde terei minha fonte, e esse casamento para 243, onde nós vimos que é aproximadamente o mesmo comprimento, mas com espessura. Lá uma espessura deu de 0,1 milímetro. Eu vou começar essa espessura já com 1 milímetro, e nós vamos fazer essa aproximação. Aqui eu tenho minha antena retangular. Também eu tenho lá, fiz minha estimativa para antena quadrada, poderia ser utilizado. Então aqui eu poderia alterar esse nome para antena PET, antenas, esse projeto da antena retangular, e posso fazer mais um para antena quadrada. Posso simplesmente aproveitar já esse projeto que já está nesse nível, fazer um Ctrl C, aqui eu dou Ctrl V ou venho aqui para quadrada. E teria a minha mesma estrutura repetida. E aqui eu posso alterar esse tamanho para a minha quadrada. O perímetro da antena deve ser praticamente o mesmo. Basta, se eu somar esses lados e dividir por 4, eu teria o lado do meu quadrado, daria a mesma coisa. Mas eu posso pegar a estimativa aqui da minha antena, usando uma antena quadrada, aproximadamente quadrada, ó, próximo do quadrado, não é exatamente o quadrado. Posso colocar em 2.44, eu posso utilizar esse maior valor, 29,32. Então aqui eu posso aproximar tudo para 29,32, 29.32, 29.32. Vou recentralizar. Minha estrutura está exatamente no centro. Aqui também vou recentralizar. Vou pegar esses meus dois aqui também, eu vou recentralizar. Tá vendo que é muito fácil, porque eu alterei as dimensões. E eu posso fazer agora a fonte. Veja, se você ainda não salvou, você deve salvar o seu projeto, como eu estou fazendo agora. Altera o nome, salva o projeto, coloca numa pasta, como você quiser. Para colocar uma fonte, muito simples, eu venho aqui, ó, em Select Edges, e vou dizer que minha fonte estará aqui. E agora eu vou colocar o tipo da minha porta, Edge Port. Pronto. Se eu quiser saber o meu tipo de porta, basta eu vir aqui, que ele já tem Stations. A minha porta está aqui, ela tem 50 ohms, tá vendo? 50 ohms com 0, então renormalizado, 50 ohms mais 0i. Aqui minha portinha, e conectada ao ground. O ground ele está infinito aqui ao redor, não estou vendo ele, mas também eu posso apagar essa minha estrutura e refazer o meu ground ao meu tamanho que eu quiser. Só que aqui o software já vai me aproximar esse valor, já vai dar um valor ótimo para a minha simulação. O que eu preciso fazer agora é criar um setup. Eu preciso dizer de quanto a quanto eu vou fazer o meu range de frequências que serão feitas a simulação. Então, para isso, eu clico neste ícone, ADD Planar Aim Solution Setup. Posso colocar um nome nele aqui, tranquilo ou não. Se eu vou trabalhar com 2.4, não é interessante eu colocar uma frequência de solução muito alta, porque o software ele vai trabalhar com métodos momentos e ele vai trabalhar com pequenos triângulos que ele vai construir para resolver as equações para esse tipo de estrutura. Se esse triângulo for muito pequeno, ele vai divergir o valor. Se ele for muito grande, ele não converge. Então existe um limitador. Se eu estou trabalhando com 12,44 GHz, 5 GHz de solução é o suficiente. Aqui eu vou ter o refinamento. Geralmente eu coloco de 1 em 1 grau o menor ângulo que ele vai resolver o meu problema, que eu deixo da forma que está. E aqui o meu arco, né, a aproximação dos arcos, eu vou de 1 grau, de 1 em 1 grau, né, até 360 pontos. Então são 360 graus. Até aqui tudo bem.
E vou colocar agora o meu setup. Eu posso meu setup de divisão por frequência, mas eu gosto de fazer essa divisão linear, colocar 1601 pontos. Vou fazer esse range de frequência de 1 a 5 GHz e vou fazer o update, deixar do mesmo jeito que está. Posso também forçar o meu Z de entrada no percentual de erro, mas eu não preciso, eu deixo. Meu S, meu fator relativo, geralmente de 0,5%, eu deixo do jeito que está. Minha tolerância 10 a menos 10 a menos 4, tranquilo, 10 a menos 5, perdão. Aqui a gente vai, pronto. Está aqui o meu setup. Eu vou fazer a simulação. Só que antes eu preciso unir a minha estrutura. Veja, está em partes separadas. Basta que eu venha layout, merge polygon, union. Veja, não uniu. Se ele não uniu, é porque esses pontos não estavam próximos o suficiente. Posso fazer um Ctrl Z. Eu preciso fazer esses pontos se unirem. Então aqui eu vou aproximá-los. Bem, eu posso fazer um Ctrl Q. Aqui eu não vou conseguir ver ele modificado, mas se eu aumentar apenas um pouquinho aqui, só um pouquinho, deixa eu ver se agora ele une. Vamos lá. Selecionei, segurei o Ctrl, cliquei na estrutura, selecionei, une, agora ele foi, tá vendo? Faltava uma coisinha de nada. E agora eu posso fazer minha simulação. Basta que eu clique no sweep, ou eu venho aqui em Analyzer, ou com o botão direito do mouse, Analyzer. Vai ser feita a minha simulação. Veja que ele vai construir um conjunto de informações. Se tudo der certo, ele vai dividir aqui. Ele diz que está trabalhando com o método interpolado. Alguma coisa deu errado. As permissões eu devo ter colocado. Se eu salvar numa pasta que eu tenha permissão de uso. Então eu vou colocar na minha área de trabalho, vou colocar nessa nova pasta. Pronto. E vamos simular novamente. Posso apagar isso aqui. Ele vai gerar novos. Ele está fazendo minha simulação. Vejo o que fica vermelhinho. E eu posso já ver os meus resultados. Basta eu vir aqui com o botão direito do mouse, Result, Plot Template. Aí eu vou escolher. Eu posso ver o PS do R. Vou mostrar cada um deles. O parâmetro S. Então eu vou chegar aqui no parâmetro S. No parâmetro S, ele vai construir o meu valor em magnitude. Não está aqui em dB, certo? Eu estou vendo a frequência pela magnitude. O meu return loss, eu vejo a mesma coisa, a frequência pela magnitude, só que eu vejo agora esse valor em dB, não mais em magnitude. Também posso ver esse mesmo valor em SPSWR, que é o coeficiente de reflexão menos 1 dividido pelo coeficiente de reflexão mais 1. Então o resultado que eu espero, o menor resultado aqui é 1, que ele vai estar casado perfeitamente de 50. Não vai casar nunca perfeitamente, mas eu terei um resultado que eu quero analisar. E também posso ver isso pela impedância sobre a carta de Smith. Onde ele vai me dar. Quanto mais próximo desse 1 aqui, mais casado a minha antena está em 50 ohms e está ressoando na frequência indicada de 12,44 GHz. Ou na frequência que vai ter a solução que nós vamos ver. Aqui temos a nossa simulação, que ela está sendo feita. Posso alterar o nome também de cada um desses. Ele vai me dar um resultado. Vamos ver em que frequência ele vai ressoar. Bom, enquanto está fazendo um também, posso fazer os demais. Posso trabalhar na quadrada. Olha que legal. Posso fazer a mesma coisa com a antena quadrada. Já sei que ela está em X em 0, Y nesse ponto. Aqui está no 0, 0. Posso fazer mais uma vez minha porta. Eu vou colocar aqui, também já criei minha porta. Aqui eu vou criar o meu setup da mesma forma. Vou colocar até 5 GB. Minha opção eu vou de 1 grau. Nós já terminamos a simulação.
Vou mais uma vez de 1 a 360. Ok, vou colocar o meu setup linear count 1601 até 5 GB. Ok, já está aqui. Agora vou unir minha estrutura, vou ver se ela está legal para ser unida. Está toda unida e posso fazer já essa simulação também. Enquanto eu observo, vou analisar o outro resultado, vou ver como ele está. Veja, é possível fazer as coisas bem legais. Primeiro vamos ver o nosso resultado de magnitude, que é o parâmetro S. Veja, eu fiz a antena, ela foi projetada para 12,44. Vamos colocar uma marca. E nós temos aqui em 2,41, me aproximei. Vamos ver em magnitude em dB. Esse resultado em dB, nós já estudamos dB, e nós vimos que esse resultado em dB aqui, ó, menos 23, é um resultado interessante. Mas para essa antena ser construída e ela ressoar, esse resultado deveria estar aqui, pelo menos em menos 30, não nesse valor. Se eu ver também no VSWR, se eu observar aqui, ó, teria que estar próximo de 1. Vamos ver quanto próximo de 1 está? 1,13, tá vendo? E aqui, veja, ele está se aproximando de 1, mas devia estar muito mais próximo de 1 aqui. Não essa distância, é bem próximo, então não está casado ainda. Posso ver pela impedância sobre a carga de Smith que ela não está casada, tá? Assim como eu posso ver também pelo loss return, a antena não está casada. Posso até puxar ela para cá para ver o lugarzinho dela. Posso apagar isso aqui e vamos colocar um outro ponto mais próximo. Isso, 2,41. Para saber a largura de banda, basta que eu olhe meus pontos em menos 10 dB. A largura de banda, eu verei aqui em menos 10 dB aqui, para cá. Foi de 52 aqui, ó, temos 52 MHz. 52,5 MHz é a minha largura de banda e aproximadamente 10 dB. Terminei o outro resultado. Posso gerar esses gráficos aqui da minha outra antena. Vamos gerar. Vou gerar apenas o retorno loss. Vejam, chegou em menos 22 em, vamos ver quanto, 2,40. O que eu vou fazer agora, professor? Vamos olhar aqui o outro gráfico, carta de Smith, ver quanto ele chegou próximo, tá vendo? Um estava para cá, já está uma estava direita, já tá, uma estava esquerda, outra estava direita. E agora o que é que eu devo fazer? Vamos pegar a antena retangular. Se eu quero que a minha antena ressoe, ela está aqui, ó, 1 em 2, ela está aqui, ó, em 2,41. Eu quero que a minha frequência suba. Então eu quero que a minha frequência suba. O tamanho da estrutura é inversamente proporcional à frequência. Então, se eu quero que minha frequência suba, eu vou fazer a minha estrutura ser reduzida. Eu posso fazer isso alterando os pontos dela, ou posso usar um artifício mais fácil. Eu tenho ele com uma altura de 28,96. Eu posso reduzir um pouquinho aqui e vou colocar ela em 27. Vou manter o mesmo tamanho, que vou modificar apenas a altura dela, apenas o comprimento, vou manter a mesma largura, perdão. E vou colocar mais uma vez para simular. E depois eu vou trabalhar nesse casamento de impedância. Mas primeiro eu quero que ela chegue em 2,44. Posso trabalhar nas duas juntas? Sim, mas vai ter um pouco mais de experiência. Nós estamos vendo como fazer primeiramente a antena com esse tipo de alimentação. Ok? Para fazer uma outra antena, essa mesma antena retangular, mas agora vamos pegar essa mesma antena retangular, vou fazer ela aqui, vou trabalhar com essa antena aqui com inset ferro, que é a entrada. Opa. Recuar. Isso. Não tem problema, depois eu altero.
quero pegar mais alto. Então eu não vou trabalhar com um transformador de 1/4 de ômega. Eu posso simplesmente trabalhar com ela com inset fed. Trabalhar com inset fed é fazer aberturas nela. Então, primeiramente eu vou alterar a minha espessura aqui para 2,96. Pronto. Para eu conferir. Aqui, ó, 2,96. Vou colocar ela toda em 2,96. É muito simples. E aqui eu vou dividir ela aqui em um pedacinho bem menor. Vou colocar aqui em 10. E basta fazer uma abertura ao lado da minha antena. Claro, isso aqui é calculado. Você deve fazer, eu vou colocar com 12 milímetros, mas você deve fazer isso daqui no balanes, certo? Calcular pelo balanes o tamanho de cada um desses. Usa a formulação. Aqui vou fazer uma abertura na minha estrutura, vou cortar a minha estrutura. Então estou mais interessado aqui em mostrar como é que corta. Como é que eu vou tirar essa estrutura? Vou fazer isso. Primeiro eu seleciono minha estrutura que vai ser cortada, depois eu seleciono a outra que eu vou retirar. Venho em Layout, Merge, Subtract. Pronto. E posso colocar a minha estrutura para simular. Já está pronta, né? Não preciso criar novamente, posso simular. Aqui eu tenho minha antena com inset fed. Como eu também um quadrado com uma alimentação via cabo coaxial, que também é uma possibilidade. Então vou fazer isso na antena quadrada. Vou pegar minha antena quadrada, vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pegar quadrado 1, depois eu mudo não. Fazer a simulação não é interessante, meu estilo não permite. Eu vou pegar essa quadrada 1. Quero pegar apenas o tamanho da minha estrutura aqui, que é 29 ponto alguma coisa, 29 ponto alguma coisa ao quadrado, 9.32. Vou apagar minha estrutura e veja, no meu quadrado eu vou colocar no centro, já está no centro, e tem um ponto no meio do meu quadrado que é a alimentação via cabo coaxial. Eu vou colocar minha via. Vou colocar a minha via, essa é a minha porta. Nós vimos aqui no cálculo, este meu cálculo, quando eu coloquei aqui a minha antena, se eu fizer um PET quadrado, 2,44, nós vimos com WR1 e impedância de 50 ohms, ele me dá o ponto de inserção vertical horizontal, 11.44, que é esse aqui em L, que é um meu buraquinho. Quando eu for colocar o meu minha via, ok? 14,51, 11,44. Posso criar um retângulo com esse valor para colocar no ponto. Eu acho mais simples, ou posso delimitar aqui o ponto D. 14 por 11, só para... Ele vai me dar o ponto de inserção em distância, que é um ponto de 11 por 14. Vai estar aproximadamente aqui, ó. Vou colocar aqui também para baixo no cantinho, eliminar esse ponto aqui. Posso tentar qualquer um ponto desse. Eu ainda posso fazer isso aqui girar. Legal. Vai me dar bem aqui meu ponto. Posso colocar minha via. Chego e vou. Acrescentar a minha via. Posso determinar a espessura da minha via. O que eu quiser colocar nela. Aqui está o tamanho dela. Ela vai ter 1 milímetro de diâmetro. Certo? Vou determinar a minha via. Vou fazer a minha a inserção da minha via, vai ser minha alimentação, tá aqui, ó, casamento 50 ohms, e posso já fazer a minha
Já tenho aqui, ó, o meu setup. Posso fazer a visualização do resultado que eu vou ter para essa antena com alimentação nesse ponto. Se der alguma coisa de errado, ele vai demonstrar que a gente pode refazer. Enquanto isso, na sala da justiça, já fiz a simulação da minha outra estrutura. Veja, ela não ressoou. É muito longo. E esse aqui, ó, esse retangular. Não estou interessado em mostrar, porque a espessura não é essa e nem essa entrada, ok? É apenas para a gente entender como é que é feito a minha estrutura. Set fag. Estou mais interessado que vocês trabalhem com minha antena, um transformador de um quarto de onda que não altera a minha estrutura PET do que com set fag. Mas eu gostaria apenas de mostrar a vocês e como otimizar. Os nossos alunos estarão ajudando vocês nessa estrutura para que vocês vejam. Se eu pegar, por exemplo, essa estrutura aqui, eu tenho esse resultado de 12.40. Suponhamos lá que você conseguiu fazer ela ressoar, ela alterou tal. Como é que eu faço para ver o diagrama de radiação? Eu vou criar um setup de frequency, só que agora eu vou criar um discreto. E vou fazer aqui, ó, um single valor. Nesse valor 2.4025. Pronto. Ele já vai me criar o que eu preciso. Aqui eu também vou simular. E eu vou mostrar para vocês, é rápido. A simulação que vai fazer. Os gráficos, diagrama de radiação 3D. Nós vamos ver o 3D também sobre a estrutura. Cheguei aqui e vou ter o meu diagrama de radiação 3D. Está aqui a minha estrutura, tá vendo? Posso melhorar aqui, se eu der 2 cliques nele, minha escala, em vez de 15 divisões, eu posso colocar 250, fica bem bonitinho. E posso alterar minha estrutura também, tornando esse gráfico muito mais bonito. Posso fazer isso, mas aqui eu tenho o gráfico 3D do diagrama. Mas como é que é o diagrama sobre a estrutura? Venho aqui em Field Relay, vou em corrente, e nós vamos ver a densidade de corrente sobre a estrutura. Aqui está a caixa de ar utilizada. Se eu segurar na bolinha do mouse, eu consigo alterar aqui a minha estrutura. Posso simplesmente em Draw retirar a caixa de ar e veja a estrutura. Se eu quiser ver o diagrama de radiação, muito simples. Ó, clico em cima, Far Field Display, e aqui está meu diagrama de radiação sobre a estrutura. Legal. Se eu quiser ver a minha, posso apagar também ele, e se eu quiser ver a minha densidade de corrente, posso fazer uma animação nessa frequência, a fase, posso usar 170 graus, tranquilo. Olha que interessante, aqui eu posso alterar a velocidade. Como nós dissemos, fica sempre nas bordas, mais do que no centro. Aqui a tensão gera colocada pela porta, gera uma corrente sobre a estrutura e ela vai ressoar. Eu posso fazer isso com o diagrama de radiação sobre a estrutura. Vamos ver com o diagrama de radiação sobre a estrutura da animação, como é que nós ficamos. Olha aí, ele gerando o diagrama de radiação, a densidade da corrente. Tudo bem, então, você pode exportar isso aqui como um GIF, colocar no seu relatório. Posso ver também esse diagrama de radiação e result em 2 dimensões, Radiation Partner, que eu vou determinar o que é que eu quero ver, né? Ok, sweep, vou determinar Far Field, vou determinar ganho, diretividade ganho, em dB, vou determinar as minhas famílias, ó. Eu gostaria de ver isso bem mais dividido, de 1 em 1 grau, muito legal, agora dividido em 1 grau, e aqui eu vou determinar o que eu quero ver. Eu quero ver ele em 0 grau e em 180. Posso fechar aqui em 0 grau e 180 graus. O 0 não estou contando, mas eu tenho esse bichinho aqui bem para quem quiser. Boa, demais. Posso colocar apenas. Vamos lá. Ele é muito.
posso ver em 0,90 graus. Posso vê-lo, observá-lo em 0 grau e em 90 graus. Eu vou ver o campo elétrico e o campo magnético. O plano E e o plano H, como nós já vimos em sala de aula. Plano E, plano H, tranquilo. Faço um novo report. Ou posso colocar em 180 em vez de 90. Posso fazer em 180 e em grau. Está tudo em cima. É a mesma coisa. Mas se eu fizer em 90, 180 e em 90, vamos ver como nós ficamos. Pronto, agora eu tenho o campo elétrico e o campo magnético. Quem é o campo elétrico e o campo magnético? Onde nós estamos vendo. Em diagrama 3D, nós temos Φ, esse é o campo magnético, e θ, este é o campo elétrico. O plano E, o plano H. E a direção de propagação é dada em θ, dada pelo campo elétrico. Aqui nós conseguimos ver. Aqui eu posso alterar o que eu quiser nesse gráfico também. Eu posso alterar a espessura desse gráfico aqui, ó. Posso colocar 5,3 em vez de sólido, posso fazer dessa forma. Posso alterar a cor. Então posso fazer o que eu quiser com o meu gráfico. A mesma coisa com esse. Tá bom? Posso alterar essa fonte, posso colocar ela menor de uma cor. Posso alterar o que eu quiser no meu gráfico. Colocar um título. Basta clicar, você pode alterar essa fonte, colocar uma fonte diferente, como por exemplo Times 22. Posso alterar a cor da fonte também, posso alterar o que está escrito nele. Eu posso fazer o que eu efetivamente quiser. Ele me permite fazer muita coisa. Mudar a nota, anotar. Também eu posso pegar esse mesmo gráfico e copiar essa imagem ou exportar. Esses dados que vocês conseguiram, pode apresentar esse gráfico? Sim, mas é interessante você exportar. Basta que você clique com o botão direito do mouse, exporte, e você já vai exportar em CSV, indicando o local que você quer que ele exporte, o nome que você quer exportar, para que você possa usar um Excel, MATLAB, Octave, Python, seja lá o que for, para você gerar o gráfico. Muito mais interessante. Então, aqui nós temos as apresentações de como fazer as antenas e simulações de antenas. Agradeço a todos pela participação.